equilíbrio que normalmente se forma é um equilíbrio em que os dois escolhem não colaborar. Por quê? Volta para aquele ponto. Provavelmente, o primeiro que colabora, ele confia. E ele confia que o outro vai fazer isso. Só que se o outro não corresponder às suas expectativas, ele vai ter muito mais trabalho do que se ele não tivesse confiado. Se eu pego os processos mais fáceis, minuto, termino minha meta, o tempo ele para. Eu posso só fazer isso, separar todos os meus, colocar localizador, aqueles processos que são mais tranquilos, guardei o processo das próximas 3 semanas, já está pré-definido, o outro vai bater cabeça lá e descobrir qual processo ele vai fazer. E aí eu já selecionei. Aqueles processos mais fáceis vão ficar guardados. Não vão ser feitos não rápido, porque o servidor guardou o fluir, o outro vai ter muita dificuldade de conseguir achar o processo, porque os processos fáceis já estão localizados, e aí ele vai começar a acelerar e fazer a mesma coisa. O que é esse problema que eu acabei de comentar? Tem no episódio, ele fala sobre o problema do carbono, né? Que é por que a cooperação muitas vezes ela não se sustenta. Ela até começa, o pessoal começa a fazer uma e começa a trabalhar junto, ajudar, mas por que ela não se sustenta no tempo? Porque o benefício é coletivo, da maneira que ele consegue produzir trabalho, mas o custo é individual. Aquele cara que para ajudar a fazer um modelo, aquele cara que para tirar a dúvida, aquele cara que monta um sistema de um processo interno. Porque no final a minha meta vai ficar prejudicada. E aí a meta dos outros eu ajudei, mas a minha avaliação individual vai ficar prejudicada. O problema do carona, ele vem. Só repetir. Então, eu vou esperar, se é o contrário, se é uma coordenação, não, eles combinam de fazer isso, vocês fazem outro, diferente do nosso, vocês fazem outro diferente, daqueles dois, cada um anda um pouco, e no final há um carrossel de informações, e aí todo mundo vai conseguir avançar sem ter retrabalho. A ideia do líder é tentar construir essa dinâmica de incentivo. Por exemplo, os exemplos que ele criar um dinheiro, replicar precedentes, isso custa tempo. A lógica do carona. Para que eu vou fazer um modelo? Eu vou pegar só os processos que já tem o efeito. A maior parte da equipe não vai querer fazer isso. Ela vai esperar que alguém faça. E normalmente ela vai procurar que as lideranças façam os modelos e ele espera que ele
são os processos da equipe. Fazer esse estudo demanda tempo, organizar a rotina. Aquilo ali individualmente não vai dar uma entrega completa. No final da semana, qual foi a entrega daquele serviço que existe? E precisa saber desenhar esses incentivos. Qual é o problema da tragédia dos comuns? O Bert Hart, ele é até um biólogo, salvo engano, ele sobre a seleção da tragédia dos comuns. Ele tratava do problema do bem comum. Aquilo que não tem dono é de todo mundo, só que o que é de todo mundo é de ninguém. E aí, o comportamento cooperativo que ele estudava, tem vários pastores, tem ovelhas, o pasto, ele sustenta tantas ovelhas o pastor ao máximo de 100 ovelhas. Passou essa quantidade de ovelha, o pasto não repõe, e aí qual foi a lógica desse sistema? Então cada um tem consciência que só pode ter 10 ovelhas, está tendo ovelha, tá? Ou o primeiro, ele é incentivado a não cooperar. Ele vai comprar o máximo de ovelhas possível. As suas ovelhas vão comer o pasto, elas vai vender, ele vai ficar com o dinheiro da venda dessas ovelhas e prejuízo de todos os outros que tentaram cooperar. Então, o que ele entendeu? O primeiro, essa estrutura de incentivo vai sempre incentivar o comportamento não cooperativo. Eu vou privatizar os meus ganhos e externalizar os custos. E dentro das equipes isso acontece muito. Conhecimento institucional, fluxo eficiente, confiança são bens coletivos. O repertório de modelos, as preferências MEPROC, o curso padrão, os localizadores, organizar a triagem dos processos, tudo é bem comum. Todo mundo quer que isso esteja pronto. Ninguém quer participar da construção disso, porque isso demanda tempo. E no final, ele não vai ser avaliado por isso. Ele vai muitas vezes ser avaliado só pelo que ele produziu na semana. E isso gera um ciclo de degradação, que é, se cada um só prioriza suas tarefas, que eles vão ser avaliados individualmente, o retorno imediato, ele até aparece para aquele servidor, mas depois a organização perde a capacidade de aprendizar e vai gerar sempre ciclos. Vão produzir paras, ela precisa parar para produzir novos modelos, para imprimir novos sistemas, aí passa um tempo que acaba a atividade geral. Alguém tem que trabalhar de fazer isso. Volta para o pai, fica nisso eternamente. Porque isso desgasta. A pessoa que fica sempre produzindo, tentando resolver o problema dos outros, ela cada vez mais ela é desincentivada a ajudar, a parar para tirar dúvida. E aí, qual é a grande virada? O que é que nós gestores perceberam? Ele não controla as pessoas, eu não posso determinar o que você vai fazer. Mas eu controlo os incentivos que aquelas pessoas têm para cumprir determinadas metas e padrões que são estabelecidos em lei. E o papel da liderança não é obrigar os líderes a qualquer. Eu não posso te obrigar a ser líder, a ajudar ele no dia a dia. Mas eu posso criar uma arquitetura em que eu valorizo, eu bonifico aquela pessoa que esteja no comportamento cooperativo. E aí isso, por si só, vai fazer com que a escolha racional seja cooperar. A escolha racional seja eu entrar em contato com o meu colega, eu construir um fluxo de trabalho com ele, que vai gerar ganhos de coletividade no médio prazo. E aí existem alguns sentidos que eu tentei colocar aqui que a gente pode desenvolver as vezes das equipes. Primeiro, transparência. Aí Luiz, o oportunismo e a leva confiança. No gabinete, a gente tem uma mania compartilhada, o WhatsApp, procurar de gabinete, em que todo mundo coloca a sua produção diária semanal e mensal. Então, todos os servidores, eles acompanham o que cada outro servidor está fazendo naquele dia. E o que ele fez na semana passada e o que ele vai fazer. E a gestão do gabinete, ela parte desse compartilhamento de informação. Se eu ver que está todo mundo trabalhando, eu tenho mais motivo para trabalhar. Se eu começo a achar que eu estou trabalhando mais que os outros, eu tenho que tirar o pé dessa data. A transparência de saber que não tem ninguém indo nas minhas costas no meu esforço, gera uma confiança
qualquer coisa, de que não tem ninguém que eu estou carregando nas costas da minha equipe. Eu estou ajudando de certa forma. Deu muito certo lá no nosso atendimento, porque cada um na organização tem uma servidor que não tem linha própria. Ele coloca o processo que ele rendia, ele coloca qual é o assunto daquele processo, e ele coloca a revisão, se o processo já terminar, se já está com revisão, se foi revisado, enfim. Isso ajuda demais o controle do gestor. O gestor vai lá no planilha ver quem está cuidando, se não está, qual foi o ponto de gargalo que eu consigo avaliar. Se tem algum dia específico, que aquele servidor não conseguiu cumprir, por que o servidor vai lá e explica. Na semana, tem uma meta semanal, a gente fez micrometas, meta diária, semanal e metas coletivas para atingir. Isso também fica na reputação. Você demonstrar, você está compartilhando dos objetivos do gabinete, cumprir suas metas, isso te dá um ganho de reputação. Se você vai lá, é proativo, tira dúvidas, se você ajuda a construir modelos, quando isso é reconhecido internamente, isso te dá reputação. E o trabalho dentro de gabinete, nas secretarias, nas equipes internas, ele é um jogo sequencial de repetição. Eu não vou jogar só uma vez. Quando eu jogo só uma vez, eu tento ter comportamentos oportunistas. Porque eu sei que eu nunca mais tenho encontrado aquela pessoa e eu posso ser sacando ela hoje, sair com e nunca mais eu vou falar. Mas no nosso dia a dia não é isso que a gente vai ver. A gente vai ver jogo sequencial. Eu vejo, a gente joga hoje, amanhã a gente vai jogar de novo e jogo. Então, quando eu me preocupo com a minha reputação, eu sei que aquilo vai ter impacto nos jogos, nos próximos jogos. Se as pessoas não confiam que eu vou fazer minha parte, isso vai impactar nas semanas e meses seguintes. Mas se elas cumpriram, o comportamento vai agir de amanhã. Veja, eu vou trazer aqui alguns conceitos que eu vou explicar. Existem externalidades negativas. Se eu não confio, você vai fazer a sua parte, e alguém tem que fazer aquela parte, não dá para poder para você, que normalmente a gente vai começar a fazer, a gente vai gastar mais tempo se precavendo, caso você não faça a sua parte. Isso gera um custo que não é como gestor, a gente vai tomar muitas decisões impositivas. A gente vai estabelecer, você vai ter que isso, porque só alguém tem que fazer. Então a gente tem que colocar todas as decisões que está muito bem na mas sempre que possível, construir decisões coletivas é melhor. Nem sempre é possível. Às vezes a pessoa que está perto, como é que vocês querem? E a gente precisa entender esse limite. Mas o que eu quero falar, que vai considerar que nós chamamos, ele já fiz mais uma equipe que a gente de tempo em tempo a gente pega vemos como é que está o nosso acervo, estudamos, fazemos um plano de atuação de minutagem, consideramos a quantidade de processos que normalmente cada assessor faz, e a gente divide e estabelece. Olha, pessoal, montamos uma meta, levando em consideração essa dinâmica de frota que já tem, vamos precisar aumentar esse parte de determinado objetivo desse outro. O que vocês acham? Dá para cumprir? A gente está conseguindo fazer assim, dá, não dá? Então tá, está estabelecida essa meta. A gente mostra para que por que seria fazível, alcançável aquela meta. Olha, você tem que ver com isso. Então você consegue fazer aquela. Mas aqui os números. Tá? Esse comprometimento com as metas, essa construção de uma identidade com o mundo de que, gente, cada vez que acaba uma fazer, isso vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Cada um vai poder ter uma analisar o processo, vai precisar ligar com toda a celeridade, vai precisar ligar com igual o erro, volta para aquela lógica do uso sequencial. A equipe, quando ela pensa que tem um dia de amanhã dentro daquela equipe, ela pensa que a contribuição que ela tem para fazer para aquilo de hoje, ela vai gerar resultados positivos para ela mesma, dentro daquela equipe amanhã. Isso é muito importante que o líder passe essa sensação. E a sua contribuição hoje é um esforço necessário, você vai trabalhar bem, mas em algum momento isso vai se refletir em um benefício coletivo e individual. Nosso coletivo, então, individual também.
Então, qual é a missão? Né? A cooperação, ela não é um fim em si mesmo, ela é um instrumento em que a gente precisa compartilhar fluxos, compartilhar minutas e boas práticas. E tudo se converte em um beneficiário, um servidor, que é excelência na porque, no caso do meu cidadão, é a prestação jurisdicional de excelência. Nós tentamos sempre escutar. Escutamos, ouvimos, estabelecemos metas, estabelecemos contribuições, procuramos criar incentivos para o cumprimento das metas, procuramos criar desincentivos para o não cumprimento da meta. Tem percebido que não cumprir reiteradamente a meta, ele não é, de alguma forma, repreendido, o servidor que sempre ele vai se sentir desprestigiado, ele vai se sentir que ele não vale a pena. Toda regra ela precisa de fiscalização e de correção se ela não é seguida. Não estou dizendo que a condição de ser uma exoneração ambiental. Então, isso deve ser, olha, vem cá, o homem está cumprindo a meta, você não está fazendo, o que foi que aconteceu? Tá? O que está precisando a gente alinhar isso aqui? Por que você não está conseguindo? Não, eu estou conseguindo isso. Então, sua aplicação da própria empresa. Tenta aproveitar. Muitas vezes, a gente não consegue adequar todas as expectativas e tudo bem. Mas a gente tem que tentar através da criação de incentivos. E liderar não é como as pessoas, é desenhar os ambientes para que as pessoas façam aquilo que elas têm que fazer, sem que eu precise esperar na mão dela fazer. Então, criar um incentivo para que ela faça por si só. E para ela, racionalmente, a melhor escolha. E o ambiente está correto quando o sucesso deixa de depender do esforço extraordinário que ela passa a ser resultado da contribuição do organismo. Não tem sentido, dentro aqui, ter um servidor que é muito produtivo, ele faz muito processo, ele aprende tudo sozinho, porque o impacto desse servidor no grupo, ainda que ele seja extraordinário, vai ser mínimo. Se todo mundo for mediano, ainda é melhor do que um extraordinário e o restaurante fora da casinha do não trabalhar. E o líder precisa saber construir essa dinâmica de incentivo. A gente vive hoje um problema de escassez de obra, escassez de servidor, trabalhando mais escassez. A gente tem que tirar a diferença. Cada um de vocês vai ter que construir uma dinâmica de incentivo própria. A gente vai nele sobre as sugestões. Nós falamos de metas, metas semanais, metas mensais, metas coletivas, metas individuais. Porque precisamos fazer esse controle ativo, mas a gente precisa incentivar que aquela meta seja cumprida. Como? Parabenizando, você para cumprir a meta. Então, quem vai substituir os gestores? Se você eu estou querendo ir para o trabalho. Quem que vai conseguir ir para o trabalho? Normalmente, os clientes que está ao contrário. E você até dá uma validade para aquela decisão. Por que fulano para o objetivo? Ele fez o que a gente pediu sempre. Por que não eu? Está no objetivo, então. E você não cumpriu desse determinado, esses requisitos como fulano. Mas você não está fazendo já para beleza. Fazendo correto para esses requisitos. Isso gera uma sensação de respeito. Beleza, entendi. Entendi por que foi ele. Não fui preferido. Pessoal, como escolha pessoal, levantamento do objetivo. Isso vai fazer com que cada um se esforce para cumprir isso, porque sabe que, se quiser, vai ser reconhecido, eventualmente ele vai receber formato de contribuição. Eu gostaria de reconhecer. Eu acho que é muito isso que eu vou falar para vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão com relação a essa dinâmica dos jogos, dentro do papel do líder com a equipe? Isso é o mais rápido possível.